as séries finalmente chegaram no formato ideal. Esse semanal, poucos episódios. 6 episódios, uma vez por semana, conectado com outra história. Então, se você for olhar pela perspectiva Disney, sim, é isso aí. Porque a gente fica falando sobre a série, né, em questão de produção de conteúdo, e pessoal comentando na internet, falando todas essas... É tipo semanal, sem dúvida, esse é o ideal mesmo, assim. Com poucos episódios, porque não vai fazer com 24, como era as séries antes, né? 1 hora de duração, 24 episódios. Então, mas aí eu acho que daí muda o objetivo da série, tá ligado? Mas é que tipo assim, estou olhando mercadologicamente. Não, tudo bem. Assim. Tá, vamos fazer um panorama um pouquinho geral? Antigamente as séries eram vários episódios, 20, né, 19, coisas assim, né, lançados semanalmente. Depois, a Netflix começou... Então, mas por que também era assim, só uma vírgula dentro do que você falou? Porque ela passava na TV, tinha que ter um programa quarta-feira à noite, todo aquele horário. Você tinha que cumprir, né, tipo uma grande demanda ali, né. Depois veio mais ou menos a Netflix e mudou um pouquinho, puxando para 12 episódios a 8 episódios, normalmente lançado de uma vez, né? Numa tacada só. Foi uma revolução isso daí. Tô olhando o Ted tentando subir no sofá. Conseguiu, beleza. Foi uma revolução isso daí, né? Tipo, olha, esse formato é menos episódios, funciona e tal. Agora... Maratonar, né? O pessoal maratonava. Isso, maratonava. Tinha menos episódios, então tinha menos barriga, né? Que a gente reclamava muito. Só que também era, tipo assim, era um streaming e, tipo, era uma série por semana. Hoje em dia, eles lançam... Tem 200 streaming... Cada streaming lança 200 séries. Né? Daí já se tornou um pouco inviável pro público que quer assistir tudo. Continue isso. O seu panorama. E, tipo assim, esse formato foi pela Netflix, mas até a HBO também. Sim. Ela lançava até semanalmente, né? Diferente da Netflix. Mas ela começou a 8 episódios, 10 episódios. Virou as minisséries, né? Começou a seguir nessa linha. E agora vem a Netflix, que diminuiu ainda mais isso. A Netflix? Isso. A Disneyflix. Que diminuiu ainda mais isso, passando para 6 episódios, menos ainda, e voltou com o semanal. E ainda eu diria que teve um antes ainda do Disney, que começou desse jeito, foi... Obrigado. Foi a Amazon com The Boys. Eles fizeram isso. Eles lançavam, tipo assim, 3 primeiros episódios no lançamento e depois semanal. Pra galera, quem quer assistir muito, quer saber o que tá acontecendo ali no começo, quer mais do que aquela meia hora, 40 minutos inicial. Quer impactar mais, né? Porque às vezes o primeiro episódio não é tão impactante quanto então você tem um começo da história pra valer e depois semanal, que foi agora o que a Disney tá fazendo com as séries da Marvel também, né? Esse lançamento semanal, seja 6 episódios, seja... WandaVision foi quantos episódios? Foi 6 também, não foi? Sei, não lembro. Mas tipo, 8, sei lá. Menos que 8, sabe? Menos que 10, curtinhos. E um grande diferencial, que eu acho que quase todo mundo vai por causa disso, ligado a filmes. Né? Diferente, por exemplo, das séries, por exemplo, da CW, que também, vamos ser sinceros, ela deu uma estremecida aí nas séries, que era ligar séries na outra. Né? Além disso... Só que as séries da CW tinham um grande problema, que eram 24 episódios. Então tinha aquele começo legal, aí uma baita, uma barriga. E assim. o último capítulo que era interessante. Então, alguém, só um parênteses antes, alguém que conseguia trabalhar bem com esse formato era Agents of S.H.I.E.L.D., que eles tinham 24 episódios, porém eles tinham 2 histórias dentro. Então eles faziam uma história de 12 episódios que solucionava, que dava um link para outra história. Que já era uma maneira de corrigir esse problema dos 20 episódios. E que lá e eles ainda sumiam. Então, tipo, tinha lá, por exemplo, quando estiveram com o Motoqueiro Fantasma, eles trabalharam 12 episódios com o Motoqueiro Fantasma, depois ele solucionou aquele problema, e aí entrou o Life Model Decoy, que era daí já uns parados de robô, uma parada meio Matrix, que puxou mais 10 episódios, mais ou menos, e que naqueles 2 episódios finais o motoqueiro voltou pra solucionar aquele problema e conectou as 2 histórias ainda numa temporada. Então era um formato que funcionava legal, que era meio que um streaming na TV. Sim, né? Então... sim. Cara, eu acho que dependendo da série, eu acho que precisa ser nesse formato. Precisa ter a barriga. Porque a gente tá falando, sei lá, de uma série que precisa desenvolver personagem. Né? Sim, sim.
E vários personagens. Tipo, sei lá, vamos dar um exemplo, sei lá, um Grey's Anatomy da vida. Que não Tipo, tem por que ter 8 episódios. Não tem como. Entendeu? Tipo, Sopranos. Cara, precisa desenvolver a família inteira, os personagens, a função de cada um. Mas algumas séries me assustam por isso. Quando eu vou ver uma série, eu falo assim, que tipo de série que é? Se for uma série meio antiga, tipo Lost, 24 episódios, 50 minutos, sei lá quantas temporadas. Eu falo, putz, mano, assisti tudo isso. Mas precisa, entendeu? Porque precisa ter a barriga, porque a barriga, tipo, queira ou não, é o desenvolvimento dos personagens. Diferente no da Marvel. Por quê? Porque o da Marvel a gente já tem os filmes anteriores, já temos um universo criado, já temos tá na... Quantas fases teve? 2? Não. 4 da Marvel? Estamos na quarta. Estamos na quarta fase. Então, olha o tanto de coisa que já tem. Então, se a série for de 6 episódios, é como se fosse um filme reduzido mesmo. Sim. O que não dá pra colocar num filme. Não dá pra fazer um filme de 4 horas. Até então, dá, mas não dá. Entendeu? Como que você vai desenvolver ou fazer uma série tipo Sopranos, como você falou, em 6 episódios. 6 episódios de 40 minutos? Ou você limita um arco, tipo assim, mano, a história vai ser só desse cara e de como esse cara conseguiu fazer isso. Aí, ok, 6 episódios, tá ligado? Agora, você querer trabalhar o universo inteiro ali, cara, tipo assim, tem que ser... Tipo Breaking Bad. Imagina Breaking Bad com a primeira temporada do Breaking Bad, que tem acho que 8 episódios, né? É porque teve a greve dos roteiristas e tal, mas isso até impactou total, porque o Jesse Pinkman era pra ter morrido no final da primeira temporada. Como não contaram a história até o final e curtiram, o público curtiu os dois, eles continuaram pra segunda temporada. Então, isso eu acho importante, assim, pra série, cara. Mas eu acho que daí meio que a gente não define um formato padrão, eu acho, ou um formato certo. Acho que cada um funciona de um jeito. Eu particularmente, gosto muito do semanal. Independente seja se fosse 24 episódios ou não, porque eu tenho muita série que eu quero assistir e pelo fato também da gente produzir conteúdo, se sai uma série igual aquele Sweet Tooth que saiu na Netflix, uma série legal, mas como ele saiu inteiro, eu não tive tempo pra assistir os 10 episódios, acho que são 10 episódios, 8, enfim, de uma vez. Então eu levei tipo 1 semana, 2 semanas pra assistir. Quando eu terminei de assistir, o pessoal já tava falando de outra já. Que eu não conseguia acompanhar. Então, se saísse semanal, eu conseguiria, tipo assim, ao invés de eu estar assistindo uma série só durante a semana toda, eu estaria assistindo 5 séries em 5 dias, por exemplo, entendeu? Né? A gente conseguiria consumir com... Eu gosto de saborear melhor as coisas. E sabe uma assim. crítica que eu faço? Eu também prefiro essa questão do semanal, e eu critico um pouquinho quem assiste tudo de uma vez. Já que é a próxima temporada. Muitas pessoas Isso é um problema. assistem a série e não entendem os capítulos. Isso é muito comum mesmo. Eu converso com pessoas, por exemplo, e acontece com filmes. Filmes da Marvel, por exemplo, que eles têm uma sequência, o cara assiste e ele não entendeu o que foi passado ali. Por quê? Porque às vezes foi muito corrido. O cara viu 2 filmes seguidos, e série, principalmente, o cara viu todos os capítulos de uma vez, e ele não entendeu o que significava aquele... Não dá tempo de digerir cada coisa. Às vezes não é nem só entender a lógica, é digerir do tipo, nossa, essa pessoa fez algo muito errado ali, ó. Primeiro ponto. Entendi o primeiro episódio, né? Aí isso é muito fácil. O The Boys tem umas paradas assim, essa última temporada que teve, tem, sei lá, episódio 4, 5, assim, que você olha e você fala, não foi tão legal, assim. Mas depois ele tem um propósito tudo. E que se você lançasse tudo de uma vez, o pessoal ia passar Direto. Ia o passar que importa é os ignorar. 2 últimos capítulos. Então, só que eu particularmente também, com o Loki, sofri um pouco disso. Tinha uns episódios que eu falava, meio que, pra quê? Depois que terminou a temporada, você olha pra trás e você fala, ok, entendi por que foi assim, por que teve isso, como você falou, pra desenvolver personagem, tal. É que às vezes a gente fica meio sem paciência, né? Sim, não, todo episódio tem que ter algo grandioso demais. E esse talvez seja o problema do semanal. Eu acho que talvez esse seja o problema do semanal. Eu acho que assim, pra empresa, pros streaming, ser semanal é muito melhor. Acho que não tem... Eu não consigo ver vantagem no lançar tudo de uma vez. Pra empresa. Pra empresa. Não, com pra certeza, empresa. com certeza. Não vejo vantagem, porque a melhor série que existe, que possa ter, sei lá, da Netflix, por exemplo, as melhores séries dela foram faladas por pouquíssimo tempo. Stranger Things, por exemplo, se fosse lançado semanal, cara, ia dar muito... você não ia aguentar mais, de tanto que foi falado.
Mas Cobra Kai também, Cobra que a Kai, gente acompanhou muito. Sim. É uma tacada só, daí você fala por um mês e chega uma hora que Pronto. acabou. Você Não fala, tem mas mais o não que tem falar. mais. Aí é só acabou. esperar a próxima, entre aspas. É. Então, mas daí eu tava pensando agora aqui, a Netflix, a gente vê sempre ali no top 10 umas paradas tipo Sex Life, que é uma novela, digamos assim, Sim, né? sim. E tá lá em primeiro lugar nos mais vistos, porque eu acho que daí funciona, porque não é um negócio que tem que ter discussão, que tem que ter teoria, que tem que ter... É um público que quer, tipo, elite, sabe? Série elite. O público, ele quer assistir logo aquilo lá. Mas E aí, pra eles, eu acho que funciona. eu Porque acho é que é uma- mais ou menos. Então, mas é porque é uma série que se fosse semanal, 10 semanas lançando É. Sex Life da vida, o Elite, qualquer outra coisa assim, o público poderia perder o interesse no meio. Eu Entendeu? acho que o conceito de lançar tudo junto da Netflix veio principalmente por causa de uma coisa. A Netflix não tinha produção própria no começo. Então, quando ela comprava uma série, a série já estava pronta. Já tinha que- Entendeu? eu vou falar, Então, lança qual era o tudo. sentido dela pegar e Esperar. lançar, tipo, por exemplo, sei lá, terceira temporada de Supernatural, sendo que está na quinta Sim. no de origem. É. Então, pra ela falou, olha, eu tô entregando tudo pra você, pô, daí, né, beleza, né? Só que eu acho que mesmo essas séries mais novela, assim, que tem um monte mesmo, e a Netflix tem muitas dessas, muitas delas, tipo, cara, seriam muito bem. Aquele 30 Reasons Why, por exemplo, se fosse semanal, e é uma novelona. É, novela. É uma novelona. Mas você saber, tal pessoa, cara morreu, tal cara pegou tal pessoa, geraria mais conversa, geraria mais. Então, eu acho Mesmo pra empresa, é mesmo que, pra tipo, empresa. 13 Reasons Why, ele é uma série blockbuster, digamos assim, sabe? É. Ela tem uma cara de Tem. de mais popular. Essas séries menores, produções tipo uma produção polonesa, uma produção espanhola, francesa, Sim. que não é popular, não tem aquela cara popular e que elas só ficam Tô falando populares. um Dark da vida? Não, Dark ainda você consegue teorizar em cima. Do Dark é perfeito. Tem, pô. Dark você é consegue a ainda. melhor série. Mas eu digo, tipo essa, Elite, Sex Sim, Life. sim, que é só uma novela mesmo. Tipo assim, é uma parada. Tipo, apesar de sair semanalmente ainda, aqueles dorama coreanos, assim, que Sim. sai. Ah, isso é verdade, ainda dorama. que se saísse inteiro, o pessoal ia assistir. Eles querem assistir, eles querem chegar no final logo. E eles não querem realmente especular. E nem tem o que você especular. É redondo. É tipo, sei lá, a mulher que era casada com o cara e que arrumou um outro cara ali que pega ela melhor que o marido. E aí fecha, é só isso. isso. Não tem uma teoria de- Então. Só quer ver o acontecer. Então daí eu acho que nessa proposta, realmente, tipo, várias séries, o streaming vai lançando e o público vai assistindo e vão pra próxima, vai assistindo e vão pra próxima. Mas essas séries que tem essa parada de realmente você tentar entender o porquê das coisas, de você pensar, de você discutir na internet o que tá acontecendo, aí eu acho que vale realmente semanalmente, sabe? Então eu acho que tem espaço para as duas coisas, assim. Eu Então, também acho. eu gosto da ideia do semanal justamente por isso. Lembra um pouco da época da locadora, né? Isso. Da época, tipo, tinha Lost na locadora, ou sei lá, essas séries Supernatural. Cara, tinha que esperar chegar o DVD na locadora na outra semana, às vezes no outro mês, pra você poder ver o episódio. Aquele bagulho ali, eu não consigo me acostumar nunca. Mas, e aí você, tipo, você ficava nesse hype até pra discutir, teorizar. Algumas séries não, né? Ou algumas séries você só queria saber o que acontece. Tipo, e aí, aquela pessoa morreu ou não? Não, então, mas eu lembro, por exemplo, E aí? Lost na época que eu tava na faculdade. Era... Saía na quarta noite e aí não passava aqui no Brasil. A gente baixava o RMVB lá naquela Nossa, qualidade aham. boa, Caralho. Cara, que era né? perfeito na com época. aquela Nossa, na época era- legenda maravilha. Ah, legenda. Então, tipo, daí eu chegava quinta à noite, né, na faculdade, e aí já tinha gente que tinha assistido. E aí, você assistiu? Porra, você tem que... Nossa, teve E tipo rolou assim, uma parada, e Lost é né? uma série, pensa assim, a galera que acompanhou desde o primeiro EP, assistindo, sei lá, semanalmente. Cara, que tortura, velho. Porque cada episódio do Lost, pra mim, Lost é uma série muito foda. Cada episódio do Lost é tipo um bagulho e fala, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus. Aham. Pode acontecer qualquer coisa. Tipo Dragon Ball. Imagina Dragon Ball lá no Japão, você assistir semanalmente. Cara, Aquela luta que dura 2 minutos, Ó, o mundo vai acabar em 2 minutos. E aí passava... Aqui a gente ficava 2 semanas vendo, tipo, 10 episódios. Imagina você ficar 10 semanas ó, pra resolver uma parada. o Dark, por exemplo. Imagina se Dark fosse semanal, mano. Nossa, Morria. Não, mas Dark era um negócio... A última temporada, principalmente, se ela tivesse saído semanal, seria mais legal.
Seria mais massa. Mais emocionante. Uhum. É. Pro público, o sair inteiro, muita gente divide, muita gente fala pra mim que eu não aguento semanal, eu preferia ver tudo. É uma questão de gosto mesmo, né? Não tem como a gente dizer que tá errado. Mas uma coisa que eu percebi... Tem espaço pra... Mas uma coisa que eu percebi agora, de vocês comentando, que eu sempre fui contra as séries muito longas. Mas eu vejo, que o Ricardo estava comentando, que algumas séries, igual eu falei, o Grey's Anatomy, até o Supernatural, que poderia ser mais de ação, mas ele é uma novelinha também. Só tem 2 personagens, né? Não, mas eles são 2 personagens, mas eles gostam de desenvolver, tipo... Eu vejo a graça deles ser muitos episódios. Porque tem o Monstro da Semana, tem o cara que vem e morre, muita gente morre, que entra e passa ali, né? Então eu consigo ver sentido nesses muitos episódios aí pra esse desenvolvimento. Ele criou, né? Então, porque Supernatural é esse exemplo. Ele tem uma história inicial e ele tem que concluir lá no final da temporada. Enquanto isso é o Monstro da Semana. É o Monstro da Semana e o amigo que chega, passa 2 capítulos e morre. Né? Então, tipo assim, eu acho que realmente tem séries que eu não consigo imaginar, por exemplo, um Grey's Anatomy com 6 episódios. Nossa, ia ser horrível. Ia ser outro tipo de série daí, não ia ser uma série sobre personagem, ia ser uma série sobre algum caso específico só. Exato. Ia ter que ter um personagem que tá com câncer e aí você vai desenvolver aquilo ali. Né? E aí, daí voltando, né? Marvel, da vida, a gente sempre fala da Marvel. Cabe as minisséries da Marvel lá, tipo 6 episódios, 8 episódios, porque já tem o todo já tá feito, entendeu? São histórias menores, né? Não tem como, você não precisa contar a origem da Wanda na série, você só conta um período da Wanda lá. É um arco. Apesar que eu gostaria... Não, tipo, seria foda. Não, mas por exemplo, igual o Loki. O Loki você não precisava desenvolver o personagem ali. Ele já tava bem estabelecido. Você desenvolveu essa virada dele. É uma virada dele. A questão do tempo multiverso. Sim. Foi isso que foi desenvolvido. Ele não precisaria. A Wanda, talvez poderia acontecer. O Soldado Invernal, talvez poderia ser maior. Se fosse Monstro da Semana. Isso, porque ele teria um... Que é a missão da semana. Seria um Black Ops ali, sabe? Aquela coisa assim. Poderia ter. Talvez o ideal, chegando, conversando aqui, seria ter uma mistura. A Netflix começar a lançar algumas coisas semanalmente e talvez até a Disney e tipo HBO algumas coisas lançarem inteiro. Pacotes. Né? Eu acho que talvez fosse ideal, porque realmente vocês me convenceram que séries com mais de 20 capítulos tem propósito. Sim, por mais que seja chato, tem propósito. Algumas séries é pra isso. Às vezes sair todo, como você comentou. Os dorama, por exemplo, não tem porquê, tipo, você, sabe, ficar empatando ali, sendo que você só quer ver o romance. Só casar logo ali. Mas só quer ver como que acontece ali. Então eu acho que talvez falte o pessoal conseguir mesclar, ter os dois. Né? Tipo, talvez a Disney tenha algumas séries que ela fala, vou lançar inteiro aqui porque é uma história de uns cursos. Tipo, sei lá, talvez, por exemplo, a animação do What If, por exemplo. Lançar tudo de uma vez, porque são histórias paralelas e, tipo assim, eu quero assistir tudo, eu não quero, tipo, ver uma por dia, eu acho que funcionaria bem melhor. Porque ela não é uma história só. É verdade, isso aí acho que funcionaria bem, lançando tudo, assim. Tipo Black Mirror, por exemplo, lançar tudo de uma vez, né, e, tipo, eu vejo cada história ali e eu vou comentando cada história. Apesar que Black Mirror, ele dá pro público comentar, então ainda ele poderia ter semanalmente, porque você comentaria, tipo, o monstro da semana ali. E ficaria debatendo ali um tempo tipo, nossa, você absorveria a tecnologia, a questão que eles botam ali, né, o questionamento e tal. Então acho que funcionaria, talvez. Acho que teria que realmente analisar caso a caso. É isso. Não, eu acho que tem que ser Batemos o martelo nisso. Isso, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É isso aí. E você? O que você prefere? Prefere semanalmente ou não? Você é o maratonista de série aí também. Beleza? Beleza, patrão. Então, valor é um valeu com falou. Quero de Valhalla. Misturando, né? Misturando. Cada caso é um caso. É isso, gente.